Hoje no Motocortex nós vamos falar sobre o computador de bordo. Qual foi a primeira marca a utilizar um computador de bordo em sua linha de montagem? Quais são os maiores avanços até hoje? E o que vem por aí? Quais tecnologias serão adicionadas a esse dispositivo? Fique esperto no vídeo, bora torcer o cabo. Como é que é a musiquinha de elevador? Antes de mais nada, você me ajuda muito curtindo e compartilhando esse vídeo. Assim o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas e você ajuda mais gente a fazer mais sinapses. Aproveite e inscreva-se. A primeira moto a ser equipada com um computador de bordo foi a Honda Goldwing em 1975. O interessante é que esse projeto era tratado como top secret dentro da Honda. Ele havia sido apresentado, se eu não me engano, em 1973. Acho que foi por aí. Eu posso estar enganado. Enfim, a partir daí começa a história do computador de bordo, da tecnologia embarcada sendo utilizada nas motocicletas. Bom, para falar sobre como o computador de bordo chega nas motos com a Honda Goldwing, eu preciso te informar sobre para que o computador de bordo foi criado. Acontece que em 1968, a Volkswagen inaugurou nos seus carros o módulo de injeção eletrônica nos modelos Fastback e Squareback, conhecidos aqui no Brasil como ATL e a variante. Bom, acontece que o bico injetor tinha como função injetar quantidades de gasolina exata para cada carga de trabalho, ou seja, se o carro estivesse em velocidades mais altas, ou se estivesse enfrentando uma ladeira, carregando muito peso, ou se estivesse parado no trânsito ou rodando em baixas velocidades, a vazão de gasolina e ar deveria ser específica para cada uma dessas cargas. E para acompanhar essas informações, era necessário um computador. Desenvolve-se então um módulo que pudesse verificar aí questões como velocidade, temperatura do motor, distância percorrida, o tanto de torque necessário, e assim é implementado nesses carros esse novo modelo com o computador de bordo. É lógico que ele evolui muito com os anos, mas a gente tem pela primeira vez um computador ali verificando informações do uso do automóvel em tempo real. E agora sim, voltando a falar dos computadores de bordo nas motos, a Honda Goldwing inaugura o sistema em 1975. Na verdade, esse projeto foi apresentado em 1972 pelo projetista Soichiro Irimajiri. Ele pensava em construir uma motocicleta que fosse perfeita para percorrer grandes distâncias com o máximo de conforto. Então, nasce a GL1000, uma moto aí de 999 cilindradas. E eu não vou me alongar muito falando da Honda Goldwing, porque ela merece um vídeo somente dela, falando sobre todos os avanços que ela trouxe ao longo de sua história. Desde então, o computador de bordo evoluiu muito em termos de tecnologia e recursos. A parte legal é que agora o dispositivo permitia que se pudesse aferir informações importantes como velocidade, distância percorrida, nível de gasolina e temperatura do motor diretamente no painel da moto. Os maiores avanços no computador de bordo incluem a possibilidade de motoqueiros conectarem dispositivos móveis de todos os tipos, smartphones, dispositivos Bluetooth, para ver o seu GPS, a sua rota, enviar mensagens de texto por voz, embora eu não recomende, não faça essa merda, não distraia-se a tal ponto.
permitem ainda que você escute só a música. Música é bom, música é bom. Eu já falei que eu não saio de moto sem escutar música. O intercomunicador ajuda, que é outro equipamento Bluetooth que foi permitido se conectar à moto graças ao computador de bordo. Embora existam, né, outros meios aí, você pode conectá-los diretamente no seu celular, mas ter a possibilidade de fazer tudo isso na sua moto é bem legal. Hoje em dia, os computadores de bordo nas motos podem exibir informações ainda mais detalhadas, como consumo de combustível em tempo real, distância até o próximo abastecimento e o restante de autonomia. Além disso, eles podem exibir informações sobre a navegação, comunicação e entretenimento, graças às novas tecnologias que estão sendo adicionadas às motos. E um parênteses aqui, entretenimento em cima de uma moto, eu preciso te dizer, por favor, não se distraia a tal ponto em cima de uma moto. Deixe a diversão para depois e foque apenas a sua tocada. Já é divertido o suficiente estar em cima de uma moto e já é perigoso o suficiente também. Outros avanços incluem ainda sensores de pressão dos pneus, sistemas de monitoramento de pressão arterial e de níveis de açúcar no sangue e sistemas de alerta de colisão. A gente já começa a perceber que é muita tecnologia sendo acoplado, adicionada às motos de hoje. E aí pode caber uma reflexão do nível de tecnologia aceitável para uma motocicleta, visto que você talvez prefira uma tocada um pouco mais old school, né, com menos tecnologia, com a moto dependendo muito mais de você, piloto, né, do que contar com toda a tecnologia que existe hoje. Se for falar todos os implementos que nós temos já hoje, nós ainda poderíamos citar coisas como controle de tração, que corrige a trajetória, a frenagem e a velocidade de uma moto dentro de uma curva. Talvez não seja exatamente a noção de pilotagem que a gente pensava lá em 80, 90, 2000, né? E por isso já existem alguns motopuristas, né, preferindo motos com menos tecnologia nesse sentido. Outras tecnologias incluem ainda sistemas que permitem que as motos sejam controladas autonomamente. Ou seja, ao invés de precisar da interação do piloto, a moto pode se conduzir do ponto A ao ponto B, sem nenhuma interação humana. E existem ainda novos sistemas de propulsão elétrica que estão avançando cada vez mais e devem se tornar aí uma tendência maior nesse meio. A gente percebe aqui que o futuro das motos caminha para que cada vez mais a tecnologia interfira na condução, por vezes corrigindo ou por vezes guiando de fato, conduzindo de fato a moto, né? Eu, sinceramente, prefiro uma moto um pouco menos autônoma, vamos dizer assim, não é mesmo? Gosto da ideia de conduzir a moto e gosto da ideia de que ela seja dependente de mim e que eu dependa dela, né, como um organismo simbionte para poder trafegar do ponto A ao ponto B e poder dizer, putz, aprendi a fazer tal curva, aprendi a fazer curva de baixo, aprendi a fazer curva em alta. Enfim, são prazeres que motociclistas mais antigos têm, né, em relação às motos. Mas você não precisa ter essa mesma opinião, isso é só a opinião do velho aqui, não se deixa levar por isso, apenas estou trazendo uma reflexão aqui sobre a diferença de contexto histórico entre pilotos mais antigos e pilotos mais jovens. Bem, nós vimos a evolução do computador de bordo desde o seu nascimento ali, né, até os dias de hoje, falando um pouquinho das tecnologias que foram adicionadas, como a possibilidade de conectividade com outros dispositivos, até as tecnologias que serão implementadas, como sistemas de assistência remota e sistemas autônomos de condução. E agora a gente chega na parte do vídeo onde a gente
fala um pouquinho sobre o quanto isso interfere na pilotagem ou não. O fato é que, como vocês perceberam, a moto caminha na direção de ser, na verdade, mais um veículo autônomo, né? Talvez o lance de pilotar a moto fique totalmente em segundo plano e talvez não existam mais pilotos no futuro, né? Visto que essa tecnologia pode simplesmente se tornar padrão dentro de muitos anos, acredito. Mas o fato é que cada vez mais a interferência da tecnologia na pilotagem. E aí a gente começa a refletir o quanto que é aceitável de tecnologia numa moto e o quanto é aceitável a interferência dessa tecnologia na moto. Afinal de contas, a moto não é só sobre a beleza do veículo ou sobre o lifestyle ou simplesmente sobre potência ou coisa do tipo. A moto é sobre condução, não é mesmo? A parte mais divertida da moto é justamente a condução. E aí eu me questiono se deveríamos ter tanta tecnologia interagindo com a moto. Eu acredito sim que é necessário ter tecnologia. Eu gosto do fato de ter tantas informações ao meu dispor, mas confesso que eu fico um tanto reticente quando o assunto é a interferência da tecnologia no momento da pilotagem. Alguns avanços são bem interessantes, como, por exemplo, o sistema de alerta de colisão, né, e talvez até ali um sistema de segurança que evite a colisão, mas não gosto do fato de você, por exemplo, pilotar uma moto e não aprender a pilotar, que é o caso dos controles de tração, por exemplo, que vão corrigir rotas, vão corrigir a trajetória, o quanto de frenagem você coloca no momento de uma curva, o quanto de aceleração você coloca no momento de uma subida, de uma descida, enfim. Então, essa parte mais relacionada à interferência na condução, ela não me agrada de fato. Mas, obviamente, cada piloto vai ter a sua preferência em relação ao nível de tecnologia que é aceitável numa moto. Alguns vão preferir realmente um pouco mais de interferência, né, de interação tecnológica durante a condução, e há outros que vão preferir apenas visualizar algumas informações e talvez contar com um ou outro sistema de segurança em casos de urgência mesmo. De qualquer forma, a tecnologia tem auxiliado muito em todos os quesitos aí que permeiam o motoqueirismo, né? Tanto do lado de assistência ao piloto, né? Com informações e às vezes até interações, e também com facilidades, né? Com conexões com N tipos de dispositivos que podem ser úteis para o piloto. Existe a questão ainda dos veículos autônomos, né, e o impacto deles sobre as cadeias de serviços, como as de motofretistas, né? E só para você ter uma ideia, em São Paulo, na cidade de São Paulo, os motofretistas são mais de 300 mil. E no Brasil, eles são mais de 1 milhão. O que será dessas áreas, né? E qual é o impacto, né, que a tecnologia traz para essa cadeia de serviços, né, para os profissionais dessa cadeia de serviço? Podemos dizer que a tecnologia não deveria ser uma fonte, né, de algum receio em relação ao futuro, mas ela se tornou exatamente isso, porque a tecnologia atualmente ela não cumpre o papel de ser emancipadora do ser humano e da sociedade como um todo. Na verdade, a tecnologia ela se torna um meio de emancipar o dono do meio de produção do trabalhador, né? Então, existe um fator social aí um pouco mais temeroso, né, em relação a como que a tecnologia tem sido inserida na nossa vida de forma a tornar
pessoas simplesmente descartáveis, né? E não emancipar essas pessoas. Há também ainda, né, os problemas já conhecidos, né, como o Estado que não emancipa a mente das pessoas para que elas possam ter profissões, vamos dizer assim, mais alinhadas com o contexto social atual, né? Então a gente percorre aí esse caminho, né, onde a gente tem tecnologia demais sendo inserida em nossas vidas e cada vez mais tirando empregos, né, ou deixando pessoas com medo de não ter uma fonte de renda para um futuro. Mas e você? Me fala aqui nos comentários, você gosta de muita tecnologia na sua moto? Gosta de muitas interferências na condução? Ou prefere apenas ter algumas poucas informações que sejam úteis para a conclusão do trajeto? Bom, eu espero que vocês participem e que tenham gostado desse vídeo. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado pela sua audiência e fui!